Muito bem, põe na tela aí a Quest. Lula vence no primeiro turno em todos os cenários pesquisados. Olha só. Segundo a Quest. Os bolsonaristas comemoram o crescimento de seu candidato depois da retirada de Sérgio Moro, mas isso aumentou também a chance de uma vitória de Lula. Nos 6 cenários pesquisados pela Quest, Lula aparece com mais votos do que a soma de seus adversários, o que lhe garante a vitória em primeiro turno. Quando Ciro é excluído da lista, Lula é eleito do primeiro turno com uma margem de até 14 pontos sobre os demais. Lula tem 20 pontos de vantagem no segundo turno, coloca aí. Põe na... Põe lá, é a sequência. Isso, pode baixar, Joelto. 20 pontos. Olha aí, ó. No segundo turno com Bolsonaro, 54-34. Em abril, o resultado foi de 55-34. Em março, 54-32. Fevereiro, 54-30. Aí não está estabilizado aí na pesquisa da Quest, pelo menos, né? Muito bem. Perguntou também quem os eleitores gostariam que vencesse em outubro, incluindo a terceira via. 45 responderam Lula, 29 Bolsonaro, 22 nem Lula nem Bolsonaro. Esse número já chegou a 30%. Muito bem. E Lula continua 17 pontos à frente de Bolsonaro no primeiro turno. O resto continua sendo o resto. Ciro Gomes, 7%, Dória, 3%, Janones, 3%, Simone, 1%, Felipe Dávila, 1%. Segundo o coordenador da pesquisa, o Felipe Nunes, o favoritismo de Lula se explica pela relevância da economia real na vida do cidadão. Para 50%, a economia é o principal problema enfrentado pelo país. Continua sendo muito alto, 59% percentual de eleitores com dificuldades para pagar suas contas. Então tá aí, questão econômica, tá? Econômica baseando o voto do eleitor, segundo a pesquisa da Quest. Bom, agora sim, deixa eu chamar o Mário Sabino, que está conosco já no estúdio em São Paulo, para ele comentar essa pesquisa. Boa noite, Mário, bem-vindo. Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Mário Sabino. Mário, você viu aí os resultados da pesquisa Quest? Ela mostra aí uma diferença em relação a outras pesquisas recentes que a gente divulgou aqui, né, inclusive da CNT, ontem também do IPESP, na sexta-feira. Como é que você analisa aí esses resultados que mostram aí até uma possível vitória do Lula no primeiro turno, o que está diferente dos demais? Meio fora da curva, né, Cláudio? Meio fora da curva. Eu, conversando aí com gente de pesquisa na semana passada, eu não acho que o Lula vai ganhar no primeiro turno, mas tudo é achismo, né? Mas, assim, a impressão das pessoas é que vai ter segundo turno, sim. Não ganha no primeiro. Então, essa pesquisa me parece fora da curva. Não estou aqui dizendo que a pesquisa não tem validade, nem tem nada errado, mas pesquisa é pesquisa, né? Eu acho os universos, Cláudio, assim, eu não sou pesquisador, eu não sou estatístico, mas eu sei que os universos são um pouco reduzidos demais nessas pesquisas brasileiras, né? Não estou falando do caso da Quest especificamente, mas tem pesquisa aí com 1.000 eleitores num país que tem mais de 100 milhões de eleitores. Então, assim, a gente sabe que quanto menor o número de eleitores, maior é a margem de erro, né? Sim. E a margem de erro me parece calculada de uma maneira um pouco generosa para com os institutos em relação ao número de pesquisados. Então, assim, eu nesse momento, o que você tem é um grupo de pesquisas mostrando um avanço do Bolsonaro, que não é suficiente para que o Bolsonaro ganhe a eleição, mas é suficiente para que a eleição vá para o segundo turno. E dentro do meu achismo, como jornalista, olhando aí o que vai ao redor, me parece
que essa possibilidade de segundo turno hoje é maior do que o Lula levar no primeiro. Então, claro, eu estou aqui fazendo uma série de reparos, como eu disse, porque eu não sou futurologista, mas eu observo aí o jogo, né? Observo os resultados que as outras pesquisas estão trazendo, e é aquilo, né, Cláudio? Em 2018 também, né? Parecia que o Bolsonaro não ia, e depois as pesquisas tiveram que ser ajustadas lá no final, né? Pesquisa Então, é isso, né? Tem muitas vezes você faz, dependendo do método da pesquisa, né, Mário? Tem gente que não quer responder o questionário, aí quem responde é quem é mais militante, né? Nesse momento, especialmente, ainda a gente está distante da eleição em outubro, né? Então aí isso pode provocar, sim, uma distorção. Acho que a gente tem de sempre fazer a leitura, e a nossa orientação aqui ao leitor, né, e ao nosso espectador, que perceba, tente ver essas pesquisas, as várias pesquisas, né? Nós temos aí a divulgação de 2, 3, 4 pesquisas, às vezes com diferença de poucos dias, e, claro, aí se você tem uma tendência mais consolidada para determinado cenário, fica, pelo menos ali, uma sinalização mais clara, como você acabou de mencionar, né? As últimas pesquisas, elas apresentaram essa tendência aí de uma aproximação, de uma redução da diferença entre o Lula e o Bolsonaro, o que diverge um pouquinho em relação a essa atual, a de hoje aí, divulgada pela Quest. e não aconteceu nenhum fato, né, relevante Sim. entre as pesquisas que mostram o avanço do Bolsonaro e essa que mostrou o Lula podendo levar no primeiro turno. Então, e mais, você tem uma preocupação da parte do PT, né, com relação ao discurso lulista, ao discurso do próprio Lula, quero dizer, em relação a uma série de temas, né? Aquela entrevista dele na Time foi considerada desastrosa, né, por boa parte dos petistas. Então, assim, cabe de fato, eu acho que, como você disse, quando a gente tem uma série de pesquisas aí sendo feitas e divulgadas, a gente tem que olhar o que elas estão apontando no seu conjunto, né? A coisa está um pouco estranha com essa pesquisa da Quest aí. E volto a dizer, não estou dizendo que não seja verdadeira. Mas, por exemplo, numa conversa que eu tive na semana passada, se estima que a diferença entre o Lula e o Bolsonaro está, assim, na casa dos 7 pontos, né? Exato. Então, agora vem E uma que mostra uma diferença muito maior e tal. Então, assim, não... A verdade, Cláudio, é que os eleitores brasileiros, por mais que a gente fale que a polarização e tudo mais, eles vão decidir mesmo o seu voto, né, a boa parte dos brasileiros, em cima da hora, né? sim. Como é um eleitor pouco politizado, as pesquisas tendem também a não mostrar, né, quer dizer, o instantâneo que a pesquisa mostra é um instantâneo muito, que às vezes não vai bater com o quadro final. Quer dizer, em países, o que eu quero dizer é o seguinte, em países mais politizados, as pesquisas, que são sempre um retrato do momento, elas tendem a acertar mais, não só por uma questão de metodologia, mas também porque esse eleitor mais politizado tem, em geral, um voto mais consolidado, né? Um eleitor menos politizado pode mudar de ideia lá na frente e dependendo, ficando muito ao sabor das circunstâncias, né? Então, é o que se observa. Agora, de fato, se a eleição fosse hoje, né, independentemente qual pesquisa a gente escolha, o cardápio de pesquisas,
o Lula seria eleito, né? Mas eu acho que tem muita água rolando aí, né? Muita coisa acontecendo, e os próprios petistas, como eu disse, não estão tão certos de uma vitória tão fácil. Eles acham que vai ser uma disputa dura, né? E eu tendo a crer que será.